Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Este e-mail está aparecendo aí na sua tela. Razão pela qual você pode, então, sugerir convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como o próprio nome deste programa é sugestivo e sugere, este é o foco central deste programa que apresentamos a você. Um programa que está na sua 5ª temporada e que vem enfrentando, então, semanalmente, problemas, discussões, temas, todos eles relacionados ao mundo jurídico. A minha convidada de hoje é a professora Franciele Agnit Busch, professora do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, professor Cristiano. É uma honra estar aqui com você para debater temas tão importantes e necessários no direito. Professora, entrando na instituição agora, né, poucos dias, qual é a tua primeira impressão assim, sobre esse curso? Um curso que no ano que vem completa 20 anos de existência, um curso pensado, estruturado, com muito carinho, zelo, responsabilidade. Qual é a tua primeira impressão do curso, professora? Minha impressão foi muito boa, tanto falando de infraestrutura, que a UFN ela possui, e a gente fala de prédios, bibliotecas, salas de aula, quanto de corpo docente. Eu me sinto muito feliz em fazer parte de um corpo docente onde vários dos professores foram meus professores no mestrado. É um corpo muito qualificado, corpo docente muito qualificado, que realiza atividades tanto de pesquisa quanto de extensão, um curso que alia muito bem a teoria e a prática. Então, feliz em fazer parte desse corpo docente. Tu estás entrando agora, mas a grande parte dos professores do curso está há muitos anos aqui e sabe que isso não é tão fácil assim de se obter, não. Né? Porque é uma via de mão dupla, né? A instituição tem que, por óbvio, ficar satisfeita com o trabalho do professor, o professor tem que ficar satisfeito com a instituição, e aqui, assim, há muitos anos, graças a Deus, tudo funciona dentro de uma perspectiva muito harmônica e não tenho dúvidas que vem sendo oferecido aí ao longo desses 20 anos um ensino jurídico de excelência, um ensino jurídico que ao longo da sua trajetória sempre se preocupou com o caráter científico do direito. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco contigo, né? Sobre essa percepção do direito enquanto ciência, sobre a necessidade de se fazer ciência no direito, sobre a necessidade de vincular diariamente os alunos nesse tipo de projeto. Qual é a tua percepção sobre isso? Claro que para além de um ensino técnico, dogmático, jurídico, não, Franciele, é sobre a necessidade de apropriação da investigação, do espírito investigativo, do espírito de realmente buscar, né, o detalhe, o algo além vinculado ao direito. É o que eu sempre falo nos alunos quando eu inicio e mostro o plano de ensino. Eu digo, aqui dentro a gente tem que buscar o conhecimento e a partir do conhecimento buscar a crítica. Então, a pesquisa, ela proporciona isso e ela é muito importante. Eu iniciei na pesquisa em 2009, então são 9 anos de pesquisa, faz algum tempo. Sim, sim. E isso, todo esse caminho me mostrou muita importância aliado ao ensino de sala de aula. Então, hoje, como professora, né, de introdução ao direito civil, de direito internacional privado, algumas questões são muito latentes. A gente aprende, por exemplo, em sala de aula sobre direitos da personalidade. Chega em casa e tem contato com o Facebook, com direitos do autor, direitos à imagem, a liberdade de expressão. E tudo isso a gente pode conversar e pesquisar para além da sala de aula. Isso é muito importante. Com relação a direito privado e relações internacionais, vejam todas essas relações entre os estados e indivíduos, ou mesmo o caso de Mariana, que é a temática da tese, né, que eu tenho desenvolvido. Hoje a gente não tem, por exemplo, algum estatuto, alguma norma que proteja os deslocados internos por desastres ambientais. Então, a importância da pesquisa hoje é muito grande.
Eu não tenho a menor dúvida de que a função da universidade é a ciência, é a realização da ciência. E no mundo jurídico ela exerce um papel fundamental. Há inúmeros projetos de lei aí pelo Brasil afora que são oriundos das universidades. Então a função da universidade, nesse particular, ela é muito importante. As pessoas acham que direito só se realiza, só se concretiza no ambiente forense, né, nos fóruns, mas não, a universidade ela tem um papel fundamental aí, porque ali, claro que se faz ciência em outros lugares também, a gente sabe disso, mas na universidade existe uma feição da ciência, porque ela é compartilhada nesse ambiente com os alunos, que me parece que há um brilho que nos outros lugares não necessariamente é proporcionado, porque nós precisamos da mentalidade do estudante também no fazer ciência, porque ele traz a sua historicidade, a sua experiência. Você usou como exemplo aqui agora as redes sociais, né? Esses alunos são, talvez aí dentro de uma perspectiva de acesso à internet, eles compõem uma grande parte das pessoas que têm esse tipo de acesso, que publicam coisas na internet, que acessam redes sociais. Então, deste o exemplo dos direitos da personalidade, como, né, hoje, com a vida em rede, com as novas tecnologias, ficou mais plausível e visual isso, né? Então, o que se estuda na sala de aula, você chega em casa, está ali aquilo que o professor acabou de falar, sobre limites de expressão, até onde eu posso ir numa postagem, numa rede social, né? E como é sempre importante falar sobre isso, porque cada vez mais a gente visualiza as pessoas escrevendo o que pensam e, por vezes, isso não é problema, né? Porque vivemos num país cuja liberdade de expressão é um direito constitucional, mas às vezes as pessoas ultrapassam os limites impostos pelo próprio sistema quando, por exemplo, agridem a imagem e a moral de outras pessoas ou de outras instituições. E, para quem não sabe, isso é punido pelo próprio sistema, não é, Franciele? É, pelo próprio sistema. É interessante isso que a gente vem desenvolvendo. Nessa primeira semana de casa, já foi possível, na fala de sala de aula, conquistar alguns alunos. Então, já enviamos trabalho a algumas jornadas que estão abertas, lembrando que o CEP da instituição, ele é, né, um momento de... Até dia 14 de setembro temos a possibilidade de inscrição dos trabalhos aqui no CEP, Isso, que é o evento da casa. Que é o evento da casa. Então, por que não participar de um evento da casa? Está sendo proporcionado pela universidade, então é um convite aos acadêmicos do curso de Direito da Unifra, né, especialmente, para que eles se façam presentes nesse evento e aproveitem esses espaços. A gente brinca, não é só hora complementar. Esse evento é muito mais do que isso. É sobre o que a gente está falando aqui, né? Porque nós não podemos mais conceber um aluno robotizado, né? Um aluno que vá depois profissionalmente tão somente reproduzir aquilo que ele ouviu dos seus professores ou da própria literatura no transcorrer, na estada dele no curso. A gente quer um outro tipo de aluno, um aluno que conheça a técnica, conheça o direito enquanto sistema enclausurado, né, porque ele tem suas regras próprias, mas enquanto também sistema que se comunica com outros sistemas, e é aí que está a grande sacada, a grande abertura, e é isso que nós estamos precisando enquanto sociedade, porque... Veja que interessante isso, professora. O direito, ele acompanha a evolução do próprio Estado, que acompanha a evolução da própria sociedade. Se a sociedade muda, consequentemente o Estado também muda, obrigatoriamente o direito também tem que mudar. E ele segue, talvez não na velocidade adequada, né? Não tão rápido quanto a evolução social, mas ele procura em alguma medida acompanhar. E isso pressupõe fazer ciência, porque é a ciência quem vai retroalimentar essas grandes transformações. A ciência que é realizada na universidade, que é realizada no judiciário, que é realizada no Ministério Público, que é realizada na Defensoria Pública, nesses órgãos todos que, ao fim e ao cabo, tem como pressuposto, né, de existência, inclusive, a realização do Estado Democrático de Direito. E a nossa função aqui, enquanto professores, também é essa. Por isso que, né, é importante falar sempre nisso, falar em fazer ciência. E agora, né, já que tu tocaste no assunto, acho que é importante que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, sobre o CEP, que é o evento da casa aqui, sobre a necessidade dos nossos alunos enviarem. E dos alunos das outras instituições também são convidados, né? Esse é um evento plural, um evento democrático. E o que tu achas que muda isso para o aluno? O que revoluciona nele esse tipo de evento? Muda muito.
por exemplo, o aluno que não participa desses eventos, ele vai ter somente aquela matéria dentro da sala de aula, aquela matéria dos manuais. Isso. E aí, quando você pesquisa e pensa o direito de uma outra forma, por exemplo, vamos falar dentro do direito civil da multiparentalidade. Se a gente fosse estudar somente a lei, a gente vê, não há previsão para isso. Então, foi se pesquisando e se pensando em possibilidades. Né? Em algumas antigas orientações, um aluno, inclusive, né, conseguiu alcançar um artigo para uma revista B1, ele falava sobre essa questão de multiparentalidade. Sim. Isso só é possível com a pesquisa. Então, a pesquisa ela abre horizontes, além de, claro, servir para o currículo, para alcançar um mestrado ou para concurso mesmo. Tu sabes que, na minha opinião, a parte mais digna e importante da pesquisa é a socialização da ideia de que o direito ele não é só composto pelo direito positivado, pelo direito que está no código. O sistema jurídico ele é muito mais amplo do que isso. Claro que há limites na utilização do sistema jurídico, mas ele é composto pelas leis especificamente, né, pelos códigos, pelas leis, estamos falando da mesma coisa, mas também pela jurisprudência, pela literatura, e isso tudo retroalimenta a ciência, o caráter científico do direito. Tu desse o exemplo da multiparentalidade, trago outro. A questão de 1 ano e pouco atrás, o Supremo Tribunal Federal foi sustentar a tese de que o cônjuge e o companheiro estão em mesmo pé de igualdade. Se você for procurar na lei isso, você não vai encontrar. Mas, dentro do espírito científico, que é o espírito da investigação, o aluno que está interessado nesse tema e vai investigar, então vai procurar sobre isso, ele vai encontrar que em 2016, né, depois de tantas décadas, tantos séculos na relação entre casamento e união estável, o Supremo acabou dizendo que ambos os institutos estão em mesmo pé de igualdade. É só a ciência que proporciona esse tipo de coisa. E é evidente que um ministro de um tribunal desse, antes dele confeccionar um voto, ele vai também realizar um caráter investigativo, um caráter de cientista, para ele também conseguir entender de onde esses institutos vieram. E aí está a necessidade da gente sempre atrelar as coisas, né? E jamais propor um curso tecnicamente ou unicamente dogmático, não é, professora? Eu acho que a gente pode trabalhar mais com isso no segundo bloco. Ok. Né? E enfrentar decisivamente a questão mais do direito ambiental, que é o teu chão, né, Franciele? Uhum. Pode ser? Pode. Podemos fazer um intervalinho rápido? Vamos. Então vamos lá. Não saia daí, é super rápido, em 30 segundos nós estamos de volta. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande um e-mail para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail está aparecendo aí na sua tela. E sugira, né, temas relacionados ao mundo jurídico, convidados que você desejaria que a gente entrevistasse aqui. Esse é o desiderato fulcral desse programa, um programa plural, democrático, que há 5 anos vem desenvolvendo um trabalho justamente de socialização do conhecimento jurídico. Essa é a ideia que nós desenvolvemos aqui semanalmente. Convidada de hoje, professora Franciele Agnit Busch, professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Professora, as tuas pesquisas, tradicionalmente, elas giram em torno do direito ambiental, correto? Giram em torno do direito ambiental desde 2009. E dos corpos, obviamente, né? Que a gente faz com o direito civil, com o direito internacional. Então, as pesquisas têm andado nesse sentido. Em 2009, né, quando
eu comecei a entrar em contato com o direito ambiental, eu já fazia essa conexão entre o direito ambiental e as novas tecnologias. O que muito foi me auxiliar depois no mestrado em Direito, no qual eu cursei na Universidade Federal de Santa Maria. E a temática da dissertação falava um pouquinho sobre biodiversidade, protocolos bioculturais comunitários. Na realidade, o direito à informação sustentável como um meio de emancipação dos povos tradicionais. Então, é uma dissertação um pouco diferente na temática. Mas é importante dizer, né, que o direito ao meio ambiente saudável é um direito constitucionalmente previsto. É um direito difuso, de titularidade indefinida. Todos nós temos direito a um meio ambiente saudável. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o estado da arte do direito ambiental no Brasil. O que tu achas dele? Assim? Se é um direito que, numa perspectiva globalizada, ele está avançado? Nós temos muito a conquistar ainda nesse universo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, numa perspectiva geral do direito ambiental. Bom, como o nosso telespectador, né, pode não ser somente um acadêmico de direito, ele pode ser das mais diversas, empresário. Então, o direito ambiental ele tem muito ainda a evoluir, né? Utilizando a palavra evolução, que não é muito boa, evolução pode ser também para pior, mas evolução dentro do direito ambiental. Quando eu falo principalmente da área de prevenção do direito ambiental, nós não temos muito boas expectativas quanto a isso. Existe uma lei 12.608 de 2012, e falando mais de prevenção a desastres, ela tem feito um bom trabalho com relação a isso. Mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque a lei ela pede que os municípios cadastrem as áreas de risco. E aí nós temos que o município tenha que dar esse retorno. Claro. Então isso deve passar por todas as instâncias do município, né? Deve passar pela Câmara de Vereadores, deve passar por uma série de setores. E aí temos uma burocracia que muito possivelmente deve estar entravando, né, muito a possivelmente consecução desse objetivo. Agora, tu sabes, Franciele, que a dificuldade do trato da questão preventiva ela é uma dificuldade endêmica no direito brasileiro. Agora eu te vi falando sobre isso, lembrei lá do plano processual, porque o direito ambiental, querendo ou não, ele depende muito do processo. Porque é o processo que teria, em tese, a missão de proteger quando há um risco. É o processo que teria a missão de repreender quando já há o dano. E tu sabe que, tradicionalmente, a função processual relacionada ao direito ambiental é muito mais uma função repressiva do que preventiva. Nós temos uma dificuldade tremenda, processualmente falando, de prevenir, de prevenção, de trabalhar com responsabilidade quando ainda não ocorreu o dano, por exemplo. Então, há uma dificuldade muito séria do sistema no trato dessa questão. Então, veja que nós estamos falando de coisas que são áreas diferentes do direito, mas que nisso se aproximam. E me parece que futuramente é aí que a gente tem que olhar, né? A necessidade de levar o princípio da precaução e outros princípios lá do direito ambiental de forma mais a sério, levar mais a sério isso. Agora que tu falaste em princípios, e eu estava pensando em falar realmente sobre isso. O princípio do poluidor-pagador. A gente brinca no direito ambiental que ele vira praticamente um princípio do pagador-poluidor, porque você paga por poluir. Então não tem problema, a empresa ela tem renda, ela tem estrutura para realizar o pagamento. Sim, ela nem se preocupa com isso. Ela não se preocupa com o dano ambiental. Por quê? Porque eu resolvo isso pagando. Mas é porque as pessoas têm que entender, e esse tipo de processo também tem que entender, é que tem direitos que são disponíveis e que eles não são correlatos exclusivamente ao equivalente monetário, porque são direitos de sobrevida, como é o caso, né, específico e privilegiado do direito ambiental, que é um direito que merece uma proteção diferenciada. E lá no direito ambiental, tu sabes muito bem, melhor, né, do que a gente aqui, porque tu és uma expert no assunto, lá tem reparações em natura, tem outras formas de... Mas me parece que o foco deve ser a prevenção, e isso, em alguma medida, está relacionado diretamente com o fazer ciência, que é o nosso, né, tema central aqui, porque nós temos que investigar o porquê desse fenômeno. Por que nós trabalhamos muito mais com a repressão do que com
No direito brasileiro, prevenção. toda a linha que perpassa sobre o direito ambiental não é uma linha linkada com a prevenção. Nós temos grandes problemas em pensar em como prevenir. Claro. Então, todas as catástrofes, desastres, a gente passa a pensar sobre elas depois que elas ocorrem. Nós temos uma dificuldade de trabalhar com um fato que ainda não ocorreu. Isso é histórico, vem lá da filosofia da modernidade, isso tem várias obras que retratam essa questão. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, como levar isso para a sala de aula? Como é que tu seduz o teu aluno agora, tu entrando aqui para o enfrentamento desse tema? E sobre a importância de se falar nisso. De temas ambientais, ou temas... outros, né? Sobre fazer ciência. Qual a estratégia que tu sugeres, assim, para cativar e para mostrar justamente a importância disso? Bom, mostrando principalmente dentro da matéria um outro tipo de olhar. Então, quando eu trago uma temática diferente, digo, olha, essa é a temática, está no código, que a gente estuda, está aqui, mas nós podemos pensá-la de outra maneira. Existem casos, existem jurisprudências que versam sobre isso. Será que eles estão corretos a pensar dessa maneira? Claro. Será que a gente não pode pensar diferente? E também partir do pressuposto que aquele julgado ali pode ter sido equivocado. Isso faz parte do jogo. As pessoas que estão, mas foi dito por um tribunal, mas não significa que a resposta está correta. Inclusive decisões proferidas pelo próprio Supremo. Aquele que acha que o Supremo decide todos os dias está correto, constitucionalmente falando, está profundamente enganado. É evidente que ocorrem erros ali. Claro que também nós devemos acreditar que é uma tendência de que se decida corretamente, né? Porque se a gente também começar a duvidar de tudo, vai ficar bastante complicado. É interessante também, através de pequenos debates em sala de aula, propor temáticas importantes e polêmicas dentro do direito. Existe uma um pouco antiga, que é a Jean, que falava sobre os embriões. Sim. Então, eu acho que é interessante fazer isso dentro da introdução ao direito civil, colocar para o aluno, será que o início da personalidade está na lei, que é a partir do nascimento com vida? Mas e aí? De que maneira tu te posicionas? Claro. E todas as teses, né? E todas as teses. Aí que está o brilho do direito, ele é muito rico, ele é muito complexo em razão da sua riqueza, e nós temos que levar o direito a sério. Essa é a nossa preocupação, fazer ciência é levar o direito a sério, porque isso pressupõe o respeito ao próprio direito. E levando o direito a sério, fomentando a ciência, nós acabamos por evitar que as pessoas digam sobre o direito a partir daquilo que elas acham, das suas preferências pessoais. E por óbvio que o direito não pode ficar refém disso, né? Eu acho que a nossa missão aqui, enquanto professores e cientistas, também é esclarecer esse tipo de coisa, né? Que nós temos limites interpretativos e compreensivos e que o Estado Democrático de Direito ele depende desses limites. Não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. E eu acho que isso é algo importante também de se trabalhar em sala de aula, de se trabalhar com os alunos. Porque é interessante isso que tu falaste, de como tratar isso dentro de sala de aula e no direito. Nós passamos 5 anos de formação para dizer se essa resposta é justa ou não. Bem, eu posso perguntar para qualquer pessoa, mas eu tenho que justificar, eu tenho que fundamentar essa resposta. E esse é uma das funções como professor, fomentar isso. Para a gente encaminhar a conversa, qual é a tua expectativa assim, para o futuro próximo aqui no curso, né? O que tu pretende desenvolver, o que tu está planejando? Bom, eu ainda não conversei com o coordenador, mas futuramente eu pretendo desenvolver um grupo de pesquisa dentro da área do direito internacional privado. Futuramente pensar em refugiados, talvez, em como recebê-los, pensar em questões mais jurídicas sobre isso. E, posteriormente, talvez uma revista do curso. Acho que seria interessante um curso com o tamanho da Universidade Franciscana, um curso de Direito poderia, sim, ter uma revista jurídica para agregar tantos artigos da casa quanto de fora. Franciele, queria agradecer a tua presença aqui, tá? Desejar sorte nessa nova caminhada. Muito obrigada. Sem sombra de dúvida, né, o curso de Direito tem o privilégio de contar com o teu trabalho agora no seu quadro de professores. É um quadro
Esse, para te teres uma ideia, hoje nós temos 50 professores vinculados ao curso de Direito. É um quadro bastante grande e muito qualificado, muito trabalhador. É importante que as pessoas que querem vir estudar aqui saibam disso. Temos um corpo docente, um corpo de professores muito qualificado, muito diversificado, preparado para o enfrentamento, né, da formação do intelecto das pessoas que pretendem estudar Direito, porque essa é a missão, né? Formar bacharéis com formação generalista, diz o projeto pedagógico do curso, ou seja, formar um bacharel preparado para o enfrentamento de todas as áreas do direito. Essa é a proposta do curso e tenho certeza absoluta que tu tem muito a contribuir com esse projeto. Então, fica já os parabéns, sorte pela nova caminhada e em relação aqui ao programa, eu te dizer que as portas sempre abertas. Muito obrigada, professor Cristiano, pelo convite. Foi um prazer estar contigo hoje. Nós que agradecemos. Agradecemos a você também pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Universidade. Não esqueça de, se tem sugestões de pauta ou de convidados a realizar, mande e-mail para cbisaia@gmail.com, está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima, obrigado pela audiência, como disse.